Tá vendo esse cara aqui? O nome dele é Randa. Ele tá indo pra escola no último dia antes da formatura, quando do nada, puf, sua alma é puxada direto pro inferno. Foi isso que rolou. No inferno não tinha salve point, só treta, monstros bizarros, carne podre e lute de pancadaria insana. E ele sobreviveu por décadas, upando igual um maluco, até virar lenda. Quando ele finalmente vai enfrentar o chefão final, um cara acorda no hospital, depois de 10 anos em coma. Mas calma aí que piora. A mãe dele, pra segurar as pontas e bancar os boletos do hospital, acabou atolada numa dívida absurda com os caras de umas gangues de despertados. Uns caras que tem poderes de tipo NPCs com hack ativado. Esses malucos não só mandavam no submundo, mas também cobravam na base da porrada. Quando dois desses apareceram para arrancar até a alma da sua mãe, o Ranka percebeu que a treta aqui é real. Só que do nada, a velha janela de status apareceu de novo. Com uma missão, ele vai ter que se virar para proteger a sua mãe e sair daquela dívida. E ainda enfrentar alguns monstros na vida real. A vida normal dele já era. No dia da formatura do ensino médio, o nosso protagonista, Randa, estava indo para a escola com um amigo, quando do nada, pum, a alma dele foi arrancada e caiu no inferno. Aí, de cara, ele se deparou com uns monstros bizarros e ficou tipo, quê? Por que eu tô aqui? Sem sol, sem dia e sem noite, só carniça fedida para comer. O Randa passou fome, mas para sobreviver, ele teve que aprender a lidar com toda aquela situação. E olha, que não é moleza, viu? Ele até vomitou várias vezes, mas se não quisesse virar comida de monstro, ele precisava ser bem forte. Depois de 39 dias no sufoco, ele percebeu que tinha que deixar de ser normal para virar um guerreiro do inferno. E 51 dias depois, a parada ficou séria. Randa se adaptou tão bem que a nojeira toda virou pó. Foi nesse momento que a janela de status dele apareceu, tipo um menu de RPG. Ele começou a subir de nível, pois 7 anos se passaram e Randa já era de nível 24, destruindo vários monstros com uma mão só. Aí, 24 anos depois, ele fez uma espada de pedra e pegou um dragão. 51 anos depois, ele conseguiu arrancar a cabeça de um dragão e depois de 79 anos e 365 dias, finalmente ele estava pronto para enfrentar o deus demônio. Antes de encarar o chefão, Randa teve que lutar com o porteiro, que era um cara super chato, dizendo que ia cortar o protagonista em pedacinhos, mas nosso Randa mandou ele abrir o portão e continuar vivendo. A luta estava muito intensa. Aí o prota estava com uma cabeça de esqueleto que pegava fogo, e ela mandou ele acabar com o porteiro de uma só vez. A espada do prota atravessou o peito do porteiro, deixando um buraco enorme. O porteiro gritou, prometendo contar tudo pro deus demônio. Aí o prota ficou com muita raiva e a cabeça de caveira perguntou se ele queria matar o deus demônio e virar o todo poderoso rei do inferno. Mas o Randa não queria ser o rei do inferno. Ele estava preso lá há cerca de 80 anos e tinha visto bastante coisa ruim naquele local. Ele só queria saber o porquê tinha sido mandado pro inferno. A cabeça de caveira continuou dizendo e implorando perdão ao deus demônio, mas o prota respondeu que o cara tinha que pagar por tudo que tinha feito. Afinal, ele fez ele sofrer bastante tempo. Nesse momento, o Randa acordou em um hospital. Ele estava em coma há 10 anos e sua mãe estava desesperada. Randa ficou com bastante medo, achando que era só um sonho, mas tudo era muito real. Ele se lembrou da batalha do castelo do deus demônio, onde ele matou todos os capangas do chefão, mas foi pego pelo deus demônio, que o chamou de covarde por atacá-lo quando estava distraído. O deus demônio disse que ia cortar a garganta do prota. A cabeça de caveira apareceu de novo, dizendo que se ele matasse o deus demônio, ele viraria todo poderoso rei do inferno. Aí, a janela de status dele apareceu novamente, perguntando se ele queria voltar para a terra. O Randa só pensava que queria sair daquele lugar chato, e aceitou e voltou para o hospital. Randa ficou bastante confuso e não conseguiu entender qual que era real ou era sonho. Ele viu sua mãe conversando com o médico e começou a gritar, perguntando o que era verdade. Sua mãe perguntou se ele tinha virado um monstro e mandou o médico não se aproximar. Mas Randa mordeu ele. Randa gritava desesperado e não conseguia entender o que estava acontecendo com seu corpo. Ele perguntou como tinha sobrevivido todo esse tempo. E de repente, um buraco gigante, tipo um portal, abriu no céu. Randa, bastante desesperado, não entendia o que estava acontecendo. A enfermeira deu logo uma injeção nele, fazendo ele perder toda a consciência. E na televisão, uma notícia mostrava um portal no céu. A equipe de caçadores, sendo acionada para lidar com a situação, já estavam na fase final para completar aquela missão e fechar o portal. Eles falavam que levariam 1 hora para finalizar tudo. O Randa, em meio a todo esse caos, sem entender o que estava acontecendo, logo perguntou para seu amigo Charo. Charo então disse para Randa que ele finalmente tinha acordado de todo o coma. Ele explicou também a Randa que ele tinha ficado em coma por 10 anos naquela cama
e que sua mãe sofreu bastante tempo trabalhando em vários empregos para pagar as contas. Agora Hannah não precisava se preocupar com o emprego, porque ele tinha vaga garantida. Enquanto Hannah e sua mãe estavam no hospital, dois caras chegaram cobrando uma dívida que ela tinha. Eles falaram que ela já devia há bastante tempo, coitada, e que se não pagasse ia ter bastante problema. A mãe de Hannah ficou desesperada, pedindo para eles não fazerem nada na frente do seu filho. Hannah, com bastante raiva, viu que os caras estavam batendo na sua mãe, e nesse momento a janela de status dele apareceu novamente e uma nova missão de restauração corporal. Hannah não pensou duas vezes, né não? Ele aceitou logo a missão, porque afinal ele precisava voltar para o seu corpo original antes que os caras voltassem a causar mais problema para ele. A missão era bem simples, ele tinha que ir num lugar bem específico, mesmo que fosse rastejando. Ele só tinha 1 minuto para completar a missão. Hannah tentou ir rastejando, mas não estava indo muito rápido, então faltando alguns segundos, ele se lembrou da cadeira de rodas. Ele então começou a usar a cadeira de rodas e se arrastou o mais rápido possível, faltando apenas 1 segundo para acabar o tempo. Ele conseguiu chegar bem mais rápido ao local. Hannah recebeu um elixir de restauração e depois que tomou, as dores de seu corpo desapareceram completamente e ele se sentiu completamente renovado e forte. Quando o tempo voltou ao normal, os seguranças chegaram e expulsaram os caras do hospital. Hannah ficou pensando bastante sobre a janela de status, mas não conseguia abrir ela de novo. Ele precisava voltar para o seu corpo original, porque aqueles caras iam voltar para se vingar. Nesse momento, uma mensagem apareceu. O Panteão aguardava a vinda do governante. Hannah ficou sem entender nada e se preparou para começar as missões. De repente, uma cabeça gigante de monstro apareceu e Hannah destruiu ela com apenas um soco. Depois, ele teve que correr 10 km, fazer 1000 flexões e outras missões. Hannah estava entediado e mandou o sistema dar uma missão que valesse a pena. Aí, a missão logo apareceu. Lutar contra o demônio chorão. Hannah agora estava bem feliz, porque ele se lembrava de quase ter morrido no inferno para esse monstro. Hannah tá bem na frente dos monstros e o monstro ali tá eletrificado. Observando Hannah, ele começa a grunhir bastante alto. Ele então avança na direção de Hannah, preparando para desferir um golpe. Mas Hannah consegue defender bem facilmente esse golpe. E se ele continuar sendo atingido assim, os ossos dele vão se transformar em pó. Aquele golpe foi tão forte que ele se afastou para trás, mas no momento seguinte, ele pulou em direção ao bichão, que estava preparado para dar uma mãozada em Hannah. Aquela mãozada pegou em cheio, arremessando Hannah no chão, causando bastante dano para ele. Hannah não tem saída. Ele tá quase morto por um demônio que chora. Essa situação é bem embaraçosa para ele. O monstro então une suas duas mãos e prepara para finalizar Hannah no chão com um enorme golpe, mas Hannah consegue se esquivar, enquanto o monstro desfere vários ataques. Hannah consegue se esquivar consecutivamente. No último golpe, o monstro, ao invés de dar um soco, ele pega Hannah com sua mão e começa a esmagá-lo. Hannah, quase morto, se lembrou agora de como foi espancado por aquele monstro no inferno e como ele esmagou ele até quase a morte. Hannah então começou a fatiar a mão daquele monstro em vários pedaços. O monstro começou a gritar muito, enquanto ele logo disse que esqueceu que poderia summonar algumas espadinhas. A luta foi bem difícil, mas Hannah se lembrou do que tinha feito pro demônio no inferno e usando a espada, ele o matou bem rapidamente. Depois que Hannah acordou, dessa vez completamente recuperado, sua mãe ficou bem surpresa com a recuperação rápida do filho. O médico não tinha explicação alguma para ele ter melhorado tão rápido. Hannah queria voltar para o seu corpo original o mais rápido possível. Ele se sentiu mal e viu sua mãe agradecendo à enfermeira por ter cuidado dele por 10 anos. Ele não conseguia imaginar o quanto deve ter sido difícil para ela. E no banheiro, Hannah sentiu o portal se abrindo e ele queria acelerar o processo de volta para o seu corpo original. Um sistema que agora tinha missões de ascensão aleatórias mandou Hannah escolher uma dificuldade. Ele escolheu a dificuldade infernal e de repente um clone dele mesmo, mais forte, mais overpower, poderoso, apareceu para lutar contra ele. Agora os dois estão cara a cara. O governante absoluto do inferno, mas é por isso que ele tem aquela espada. O clone parte pra cima do Protinha sem dizer nada, ele já se prepara para receber o golpe. Ele então consegue defender o golpe daquele clone, mas ele já parte pra cima logo, lançando um golpe de cima pra baixo. Aquele golpe é tão forte que nosso Prota vai para com tamanha força. Caramba, o clone é realmente forte, mas sem dar tempo pro nosso Protinha, ele já parte pra cima novamente, sem dar tempo algum de reação. E nosso Prota só consegue
consegue defender aqueles golpes com tamanha dificuldade. E mesmo que ele seja um clone falso, ele ainda é extremamente forte e continua lançando vários golpes, e tudo que nosso prota pode fazer é apenas defender aqueles golpes. Um daqueles golpes começa a passar toda a defesa do nosso prota, provocando alguns cortes em seu braço. O nosso prota está em tamanha desvantagem, e quanto mais demorar, mais a desvantagem aumenta, enquanto o clone já dá uma palmada bem no peito dele, arremessando ele para longe com tamanha força. Depois que ele cai, uma névoa exala do local, e ele apoia sua espada no chão e começa a se levantar. Sorrindo, ele diz que um falso é mais autêntico do que o verdadeiro, mas ele ainda não está feliz com isso. Ele só diz com um olhar bem penetrante que ele vai morrer hoje, e começa a ativar a neutralização de sangue. O clone então parte para cima do protinha, ainda calado. Enquanto o protinha espera, o clone então parte ao meio. Mas isso foi o que ele achou, né? O nosso prota conseguiu desviar. Aquilo era só a fumaça da sua imagem que foi partida ao meio. O prota então agarra o rosto do clone e pergunta para onde é que ele tá olhando, e maceta ele no chão com tremenda força. Ele então pega sua espada e começa a desferir vários golpes, enquanto o clone começa a desviar de todos. Ele então sai debaixo do protinha e começa a rir, e começa a exalar uma aura maligna, impressionante. Aquela também é a neutralização sanguínea. O clone, agora todo sorridente, parte pra cima também. Os dois agora estão usando a mesma habilidade. A luta tá bem intensa, e o prota continua cada vez mais grilado com aquele clone, e a única coisa que ele pode fazer ainda é defender os ataques. No momento seguinte, o clone pula pra cima. Enquanto o nosso prota tenta localizá-lo, ele já está lá atrás do prota, com sua espada cravada nas costas dele. Ele então tira a espada e se prepara para finalizar nosso prota. Mas antes que ele possa ser finalizado, alguém já começa a bater na porta do banheiro, perguntando quem está ali. Aquela aparentemente é uma faxineira, se perguntando por que aquela porta está fechada. Isso é bem comum. Ela então tira a chave do seu bolso e começa a abrir a porta, enquanto lá dentro nosso prota tá quase indo de base, jorrando ketchup. Se ele perder aí, todos os esforços deles vão ser completamente em vão. Ele continua pensando qual é a maneira de matar aquele clone. Então ele percebe que é talvez o seu inventário, enquanto a mulher continua abrindo a porta do banheiro, enquanto ela continua dizendo que o Sr. Kim disse para ela ir até o terceiro andar, e ela acabou de comer e tem que voltar a trabalhar. Mas de repente, uma pessoa chama ela, dizendo que ela tem que ir rápido para outro local, e o prota dentro da sua cabeça lutando com seu clone. Ele então começa a ativar o seu inventário, enquanto ele começa a pegar alguma coisa. O clone começa a arrastar a espada em direção ao prota, bem devagarzinho, mas o queridão ali só diz que ainda não acabou. Ele tem um item que recebe toda vez que completa alguma missão, e pega uma poção na mão. Ele tinha armazenado todos no seu inventário, e aquele item é exatamente o que ele precisa agora. Cada poção daquela lá recupera cerca de 20%. Então, se ele tem 5, ele pode lutar por bastante tempo, enquanto um clone parte para cima. O clone então tenta partir ao meio, mas ele consegue desviar e dá um soco bem na beiça do clone, com tremenda força. Agora, ele está cada vez mais confiante e pega outra poção. E com isso, ele vai aumentar para 100%. 2 garrafas, 3 garrafas, enquanto o clone tenta ainda dar uma pesada bem na beiça dele, mas não consegue. Ele continua tomando as garrafas e já tá na terceira. O clone, tentando impedi-lo, tenta dar uma espadada nele, mas ele consegue defender aquela espadada. E já tomou 4, 5, e eles continuam trocando cada vez mais golpes. Agora que ele já recuperou, isso é tarde demais. O clone então pega o pescoço dele e o levanta com tremenda força, sorrindo ainda, olha que cara de pau. Mas no último momento, quando ele vai para meter a espadada no protinha, o prota só diz o inventário, e a espada sai, e o inventário do portal se abre, onde a espada ia pegar, e aparece novamente, mandando de base o clone. O clone então cai no chão, ferido pelo seu próprio ataque, graças ao inventário. Essa era a fraqueza do clone, ele não tinha inventário. Agora que essa maldita missão acabou, ele conseguiu alcançar mais um pouco da implementação do corpo de Jade. Falta pouco para o corpo dele alcançar seu estado original. Quando o corpo for totalmente restaurado, ele pode usar o sistema do inferno mesmo nesse mundo. O corpo dele então começa a se recuperar bem rápido, e agora ele ficou um pouco mais forte, mas também adquiriu várias cicatrizes de todo o trabalho duro que ele tinha no inferno.
Ele então pede pro sistema deixar ele sair, enquanto o sistema diz que tem algumas mensagens não lidas. Será que ele deseja ler aquelas mensagens? Ele se pergunta que tipo de mensagem. Ele então clica que sim, vai ler, e o sistema começa a dar as boas-vindas para o novo monarca An Dansong. O governante absoluto retornou à Terra. E também, aproveitando o vácuo do monarca absoluto, os seres celestiais selaram seu espaço e tempo com a pedra terrestre. E os demônios presos no panteão dos seres celestiais aguardam ansiosamente a salvação do governante absoluto. Mas ele lutou durante 80 anos para sobreviver no inferno. E agora que se tornou um monarca, eles estão pedindo ajuda? Tá bom. Ele não vai ajudar a ninguém além dele mesmo. Os demônios do inferno estavam presos pelos seres celestiais e precisavam de ajuda do monarca para serem libertados. O Handa, com bastante raiva, mandou o sistema tirar ele rapidamente de lá. Ele tinha sofrido 80 anos no inferno para sobreviver e eles agora estavam lhe pedindo ajuda. Ele não é obrigado a fazer nada. Handa então voltou para seu quarto do hospital, onde sua mãe e o médico ficaram impressionados com tamanha recuperação. O médico achou que ele era bem diferentão dos outros despertados, que ele já tinha visto. Handa ouviu toda a conversa entre o médico e sua mãe sobre o despertar e ficou bem intrigado e se perguntou o que tinha acontecido na Terra durante os 10 anos que ele ficou em coma. Já lá na sua casa, Handa observou uma garota que a sua mãe apresentou ela como sua irmã mais nova. Ela tinha crescido muito enquanto ele estava em coma. E no mesmo momento que Handa conhecia sua irmã, os caras estavam cobrando a dívida da sua mãe e querendo invadir aquela casa. Handa, bastante grilado, foi pra cima de um deles e deu uma surra nos dois. Os caras com medo fugindo do local. Os caras então já estão dentro do carro e começam a dizer que aquele cara é o cara que estava no hospital. Mas só que ele tá bem maior do que estava antigamente. Um cara que estava 10 anos em estado vegetativo mudar tão drasticamente assim em tão pouco tempo. Eles dizem que o presidente queria que ele entregasse um memorando, mas esse não é o problema. Então eles pararem o carro. Um pouco mais longe dali, a gente vê uma carteira cheia de grana. Infelizmente, depois que ele desmaiou e estava no hospital por vários dias e eles não conseguiram ver o que havia de errado com ele, ela teve que vender a casa deles e também entregar a loja. E eles acabaram perdendo todo o depósito do aluguel também. Ela também deve alguns empréstimos a 3 bancos e também alguns conhecidos. Infelizmente, ela só conseguiu pagar apenas os juros e a parte principal ainda está devendo. Ele pergunta se Jinso ainda é estudante e pergunta o que há de errado com ela. Há 2 anos atrás, no ano, ela se machucou enquanto estava trabalhando em um restaurante, mas ela disse que ainda ia ajudar. Ela estava trabalhando dia e noite em um posto de gasolina e também numa loja de conveniência à noite. O Protinha fica muito grilado, afinal, ela deveria ter impedido ela de fazer isso. Ela deveria estar estudando, isso sim, mas não teve como ela impedir ela, porque ela também tinha que ganhar grana para sobreviver e também ajudar aos custos do hospital. Mas infelizmente, agora ela está perdida. O Prota pensa por que sua mãe não simplesmente largou ele lá no hospital. E ela só diz que eles são a família dele. Então o celular começa a tocar. Ela pega o telefone e diz que são eles. Ele então pega o celular da mão dela e atende, ficando cada vez mais grilado. Um pouco mais depois, dentro do carro já, a garota está amordaçada, tentando pedir por ajuda. E o cara começa a dizer que eles mexeram com a pessoa errada. Agora o pau vai cair a folha. Ele quer 10 milhões hoje, mas olhando para trás, ele acha que ele consegue arrumar talvez 100 milhões. Afinal, esse cara é bem forte. E se ele tentar fazer alguma coisa, o pau vai cair a folha e ele vai perder sua irmãzinha. O Prota agora do outro lado da linha tá cada vez mais grilado. E a mãe dele pergunta o que tá acontecendo. E ele só diz que vai sair e voltar daqui a pouco. E ela continua sem entender, mas acha que alguma coisa perigosa está prestes a acontecer. E ele não pode se machucar ou ir pra cadeia, não? Ele sai dali pensando que ele tem que resolver essa situação sem matar um deles. Afinal, ele não pode ser preso, porque ali não é o inferno. Ele não pode sair simplesmente matando as pessoas. Ele então abre o seu panteão do sistema e diz pra ela que nada vai acontecer. Ele então começa a liberar sua habilidade bônus, uma skill básica. Tem a skill de veneno, tem habilidade furtiva, habilidade de chamas e a convocação de espectro. Ele pergunta qual das habilidades ele deve adquirir. Então, ele gostou daquela. O cara todo lascado
segurando a irmã do Prota, e diz que aquele cara não vai ter coragem de fazer nada ali. Afinal, eles têm um refém. Mas lá dentro daquele elevador, as luzes começam a piscar e começam a aparecer raios em todo o local. E uma pessoa emerge do chão. E eles ficam sem acreditar o que será que está acontecendo. Enquanto o Protinha diz, o que vocês querem dizer? E ele só diz que ele tá ali para entregar todo o dinheiro, com aquele sorrisinho maroto. Aquela habilidade é o poder de convocar um fantasma das sombras. E o Protinha tá por trás, controlando tudo. Aquele fantasma da sombra vai ser capaz de lidar com toda aquela bagunça bem facilmente. Ele esmaga aquela sombra enquanto ela cai no chão. Enquanto lá, o fantasma tá mandando ver nos caras. Enquanto antes, ele continuava misturando seu sangue e as suas vestimentas para abrir o caminho das sombras. Os caras estão mandando aquele cara se lascar, mas infelizmente os ataques deles não são capazes de nem tocar naquela sombra. A sombra do Prota então pega na cabeça de um deles e maceta no chão. E o cara já cai desacordado. O outro griladão já chama o nosso Protinha de bastardo, dizendo que ele era realmente um despertado, enquanto a irmã dele observa tudo. Ele pergunta, despertado? O que será que é um despertado? O cara já diz pra ele não se achar o sabição e não tentar enganar ele. Enquanto o elevador abre, ele tenta correr, dizendo para todos pegarem aquele bastardo despertado de uma só vez. Ele então dá um golpe na nuca daquele cara, que cai no chão desfalecido. Enquanto várias pessoas ali começam a ameaçá-lo e tentar atacar ele. Mas vocês acham que ele vai ficar ali parado? Não, não. Ele foi pra cima de todos ali, enquanto as luzes começam a piscar. Um dos caras tenta dar uma bastãozada nele, mas nada acontece. Todo mundo fica sem acreditar no que está acontecendo, enquanto aquele fantasma continua batendo em todos. Todos os ataques daqueles caras não conseguem atingir o nosso fiel fantasma. Aquela habilidade se parece bastante com a habilidade do Óbito, e ele continua mandando todos de base. Depois que todos ali já estão no chão, ele tira seu capuz e se aproxima, perguntando se a garota está bem. Ele então tira a fita da boca dela e a liberta, dizendo para ela ir para casa. Ela pergunta o que ele vai fazer, e ele diz que vai terminar de fazer um negócio e volta em breve, e já fecha o elevador. As luzes ali ainda estão piscando muito. E ali, naquele andar, tá todo mundo caído no chão, todos lascados, enquanto ele desce e sobe algumas escadas. Os bandidão ali então começam a notar que tem uma pessoa vindo. E o Protinha só diz que todos ali eram tão fortes como baratas boxeadoras. Os bandidos ali começam a ficar grilados, afinal foram chamados de baratas. E ele só diz para todos, vim de uma só vez, que talvez a luta não seja tão chata ali. Janelas começam a explodir e barulhos bem altos começam a ecoar por todo o prédio. Um pau tá caindo na folha naquele andar. E um pouco mais distante dali, um celular toca. E um cara todo tatuado pega o celular. Aquele cara parece extremamente forte e tem várias cicatrizes no rosto. E ele fica extremamente grilado, afinal, ele não gostou nada de ser importunado enquanto estava na sua sauna. Um cara do outro lado diz que a situação está saindo do controle e ele tem que rapidamente ir até o escritório. Ah, mas aí ele ficou mais grilado ainda. Enquanto o cara suplica para ele ir lá no escritório. Ele então pega o celular e começa a amassar. Ele não gostou nada de ser interrompido no seu lazer da sua sauninha. Já lá no corredor daquele prédio, várias pessoas estão completamente machucadas no chão. E um deles está tentando fugir do nosso Prota, encurralado na parede, dizendo pro Protinha não chegar mais perto. Aquele cara tá tremendo igual vara verde. E o Prota parado. O Prota então nota uma explosão ali perto, e aquele cara tatuado aparece, com a mão diretamente no rosto do nosso Prota. Ele pega na cabeça do Prota e arremessa pro chão, perguntando como ele ousa causar muitos problemas para ele, e atrapalhar no seu momento de descanso. E aquele cara é extremamente forte, e continua perguntando se esse bastardo realmente venceu todo mundo. Se perguntando como esses caras podem simplesmente existir naquela organização. O Prota então começa a pegar o braço daquele cara e ele começa a sentir uma sensação bem estranha e se afasta. Ele nota então que nosso Prota é um despertado, e o Protinho também vê que ele também é um despertado. O cara só começa a rir, dizendo que é tarde demais para se arrepender de todos os seus atos. Ele vai mandar ele direto pro inferno. E o Protinha, inferno? Tá bom. O cara então começa a exalar todo o seu poder, mostrando todos os seus músculos e quebrando aquela roupa que ele estava usando. Mas enquanto ele se mostra ser o todo-poderoso Hulk já leva um soco bem na beiça. Cê tá doido? Quebrando até
até alguns dos dentes. E o Prota só diz que um soco dói mais quando o cara tira a roupa. Aquele soco foi tão forte que arremessou o cara pra longe, batendo as costas na parede. Muito fácil. Mas o cara não pode admitir logo sua derrota e leva um chute bem na beiça e continua levando mais e mais chutes. E o Prota, enquanto chuta aquele cara, diz que idiotas como ele não conhecem a verdadeira natureza do inferno. E ele fez a família dele sofrer enquanto ele estava fora. O cara, enquanto é chutado, diz que aquele cara é um despertado, mas está em outro nível. E ele apenas quer sobreviver agora. E implora e suplica pro Protinha parar. E suplica mais ainda por sua vida. Ele diz também que vai dar dinheiro e liberdade para ele. O Prota então pergunta, dinheiro? Cadê o dinheiro? E ele só diz que tá no cofre, no armário. O Prota então decide ir lá pegar o dinheiro, enquanto aquele grandalhão começa a fugir. O Prota só pede aquele cara para sair dali, senão ele vai morrer também. E o cara já pega o beco. O grandalhão, com bastante ódio já dentro do seu carro, diz que aquele cara vai se ver e ele vai mandar aquele garoto de base. Mas antes que ele pudesse completar sua palavra, o Prota já está ali atrás dele, perguntando se ele entendeu direito e também cadê a senha do cofre. O Prota então começa a dizer e amassar a cara daquele perturbado, dizendo que onde ele estiver, ele vai estar lá. É literalmente o pai do Chris. O cara começa a gritar muito dentro do carro e o Prota coloca todo o dinheiro dentro do seu inventário, um total de 532 milhões. É uma bela grana, hein? Ele se pergunta por quanto tempo pode durar esse dinheiro, ou talvez quantos apartamentos ele pode comprar. Um pouco mais distante dali, as pessoas começam a falar de um recém-lançado telefone dobrável, o mais avançado que poderia existir, e ele vale um total de 3 milhões. Ele então pega um dos telefones, enquanto o cara diz que aquela é a tecnologia mais recente que existe, e o cara só diz que se 2 milhões for muito para ele pode pagar parcelado. Mas o Protinha já saca o dinheiro todo vivo do bolso e diz que vai levar 2 à vistinha. O vendedor fica sem acreditar que recebeu aquele pagamento à vista e agradece o nosso ingênuo cliente. Foi passado a perna, né? Um pouco mais distante, já na casa do nosso Prota, ele já tá com um lanchinho. A sua mãe chama ele para comer, mas ele só diz que vai para casa de um amigo e ela pergunta onde é. E quando entra no quarto, o cara já tá longe. Já à noite, pelos becos da rua, dentro de um restaurante, tinha um cara já esperando ele. Ele entra lá dentro e o cara percebe que ele parece uma pessoa completamente diferente. Eles então brindam a saúde. O cara pergunta quais são os planos dele pro futuro. Ele então toma seu saquê, que parece estar extremamente ruim, e o cara continua dizendo que eles não são tão jovens mais. E o Prota pergunta o que dá para comprar com 500 milhões. Será que dá para comprar muitos andares de prédios? O cara só pergunta se ele tem 500 milhões e ele diz que 500 milhões infelizmente não valem muita coisa. Talvez dê para alugar alguns apartamentos nos arredores de Seul. Caramba, um aluguel lá custa na casa de 2 bilhões. Então 500 milhões não é muita grana. O mundo mudou bastante desde a época que ele estava em coma. E ele continua tomando aquele saquê ruim. O cara continua dizendo que ouviu da tia que ele era um despertado. Mas o Protinha ainda não entende o que é um desperto. E ele pergunta o que ele sabe sobre esses tais despertos. O cara então começa a rir. Afinal, o Protinha passou todo esse tempo dormindo. Ele continua dizendo que depois que ele dormiu, um portão se abriu. E a unidade nacional começou a investigar e monitorar todos aqueles portões. Os vários monstros começaram a sair dos portais. Então, uma quebra de dungeon apareceu e os humanos foram completamente atacados e quase dizimados. Os humanos atacaram todos os humanos com uma variedade enorme de armas e bastante tecnologia, mas as armas humanas não funcionavam corretamente nos monstros e a destruição começou a aumentar cada vez mais. Nem armas, canhões e mísseis funcionavam nos monstros. Depois de uma longa batalha, eles ficaram sabendo que uma arma criada a partir de aura, um subproduto de monstros, funcionavam, e as pessoas que puderam usar aquela aura eram chamados de despertados. E ele é um despertado. O Protinha então abre seu telefone dobrável e o cara pergunta se ele comprou um telefone dobrável. Ele diz que sim e era lançamento. O outro começa a rir e diz lançamento Kiova. Esse telefone foi lançado como um telefone gratuito recentemente. Tá bem ultrapassado. Passaram a perna nele.
Ele pergunta quanto que o Protinha pagou e o Protinha fica calado, porque foram 2 milhões, né? E outra característica bem forte dos despertados é que o corpo dele fica extremamente forte quando tá usando aura. E só de olhar pro corpo dele, a gente já pode classificar ele como despertado. Ele tava em coma esses dias e agora já tá completamente recuperado. Ele então pergunta pro cara se ele se tornar um caçador despertado, quanto de dinheiro ele vai poder ganhar. E o cara fica sem acreditar que esse cara só pensa em dinheiro. Aparentemente ele vai ganhar bastante dinheiro depois que se tornar um despertado, mas um portal começa a se abrir ali, interrompendo a discussão dos dois, e os monstros começam a sair de dentro daquele portal. Monstros grotescos. Aquela onda de monstros começa a sair de dentro do portal e começam a bater seu cajado no chão, como se fosse um exército. As pessoas ali estão preocupadíssimas e apavoradas, e os monstros começam a rugir, cada vez mais forte e mais altos. As pessoas ali começam a gritar, dizendo que precisam correr, e algumas não acreditam que um portão possa ser aberto ali mesmo. Um prota começa a observar que aqueles monstros são bem diferentes dos monstros que tinham no inferno. Ele então bate o pé no chão e pega uma pedra e começa a balançar, dizendo que vai testar agora, e lança aquela pedra em direção aos monstros. Aparentemente aqueles monstros têm um escudo protetor que protege todos eles. O cara continua dizendo que armas, canhões, nada funciona contra aqueles bichos. Os monstros então começam a correr e prepara para mandar os dois de base, enquanto o cara só fecha os olhos, pensando que esse é o fim de sua vida. Ketchup então mancha seu rosto. Ele abre os olhos e vê que aquele monstro foi mandado de base com apenas um punho de nosso prota. E o prota continua dizendo que um ataque com apenas as mãos cruas funciona perfeitamente. O outro não entende o que está acontecendo. Aquele cara conseguiu derrotar um dos monstros com apenas o punho, enquanto lá atrás mais dois vêm em direção ao prota. E o prota só dá um bem na besta do monstro. E assim ele faz com os outros 3 consecutivamente. O cara já fica achando que esse cara consegue estar bem acima do rank B. É certeza. Ele então observa que tem várias pessoas ali atrás e os monstros escalando os prédios, tentando encurralar elas. Todo mundo ali vai de base se continuar assim. O cara já diz para ninguém se preocupar que ele conhece um abrigo dentro do esgoto e manda todo mundo seguir ele. Mas os monstros não estão querendo deixar. Uma garota ali grita e implora, procurando a sua mãe. Enquanto todo mundo começa a correr, ela continua soluçando e chorando, chamando a sua mãe. E as pessoas ali pedem para alguém poder salvar eles, enquanto os monstros continuam mandando todos de base. Um dos monstros ali então prepara para mandar de base aquela garotinha, enquanto ela, soluçando muito e chorando muito, vê o fim de sua vida. O monstro então dá uma lapada seca, mas não pega nela, e sim no chão. Ela foi salva por aquele cara. E antes que ele pudesse fazer alguma coisa, o prota chega com a joelhada bem na besta do bicho, mandando ele de base imediatamente. Ele só diz que aquele cara é bem intrometido, como sempre foi, e manda ele vazar dali, que ele não pode perder muito tempo com distrações. Ele então manda todo mundo correr para dentro do esgoto, bem rapidamente. Dentro de uma loja, uma pessoa está gravando tudo com seu celular e transmitindo ao vivo. Um chat ali da live começa a ficar sem acreditar no que aquele cara é capaz. Tá mandando de base todo mundo com apenas os punhos. Caramba, que cara bem forte. Ele tá cercado por monstros agora. Ou será que é ele que tá cercando os monstros? Ele começa a levar bastante golpes dos monstros, e um dos monstros arremessa ele pra longe. Essa doeu. Um chat começa a acreditar que ele morreu, mas nada disso. Ele ainda está completamente vivo. Enquanto lá dentro do esgoto, todo mundo se dirige para um lugar seguro. E a garotinha já encontra logo sua mãe, que a abraça alegremente. O cara só diz que vai voltar, porque precisa ajudar Daesung. Enquanto nossa protinha tá lá, ainda cercado por vários monstros. Um deles começa a rir muito, enquanto o cara, perturbado, continua filmando tudo. E as pessoas agora dizem na live que tudo acabou. Aquele cara vai de base, enquanto um dos monstros prepara sua clava para matar o protinha. Mas antes que o cara possa ver, a clava já acertou em cheio. Mas não foi o protinha, e sim o carro. O protinha então tá lá atrás, desmiuçando vários monstros, apenas com sua mão. Ninguém consegue acreditar ali que isso tudo é real. Aquele cara é realmente bastante poderoso. Ele conseguiu recarregar bastante mana e agora tá pronto para mandar de base uns monstros tudo ali. Ele então parte para cima do monstrão, enquanto derruba vários ali. É um golpe para uma caída, enquanto algumas pessoas continuam sem acreditar que a qualidade do vídeo é uma bosta, dizendo pro cameraman chegar um pouco mais perto. Mas o cara tá dizendo que todo mundo ali quer que ele morra. Uma das pessoas ali que estão assistindo aquela live oferece 5 milhões se ele chegar um pouco mais perto.
aberto. Agora ele ficou animadinho, né? 5 milhões? Não, 10 milhões, caramba! E o valor continua aumentando. Agora sim, ele tá bem mais animado para filmar mais de perto. Mas se ele morrer, como é que ele pode usar todo o dinheiro? Ele então decide chegar um pouco mais perto, enquanto os monstros continuam pra cima do nosso prota. E ele continua se esquivando e matando. Mas infelizmente ele tá consumindo bastante mana. Ele se prepara então para dar um golpe de direita, depois de se esquivar da clava do monstro e dar um soco bem no queixo do bicho. Depois ele usa a cabeça do monstro para pegar impulso e chegar diretamente nos outros, enquanto um cara lá na live tá recebendo cada vez mais doações para registrar um pouco mais de perto. Bem que eu queria alguns views assim, hein? Eu também ia ficar bem animado. Agora lascou. Aquele cameraman não vai ter escolha a não ser ir pra lá filmar um pouco mais de perto. Será que ele se esqueceu que o cameraman é o único que não morre na história? Um cara ali oferece 20 milhões, não, 40 milhões. Caramba, 20 milhões. Um pouco mais longe, em um prédio, as pessoas ali dentro estão assistindo toda a transmissão, dizendo que ofereceram 40 milhões para ele filmar um pouco mais perto. Agora sim, aquele streamer vai se mover até lá. E eles continuam dizendo que o clã também vai lá perto, e o instinto dele diz que aquele lá é o cara certo, enquanto ele continua agora sobre o corpos dos monstros ali, que já foram de base. Alguns dos monstros ali começam a ficar extremamente medrosos, e ele só manda todo mundo cair pra cima. Mas no momento seguinte, ele já começa a amassar novamente os monstros, e um dos monstros fortão ali tá encarando o prota, enquanto o streamer diz que é dinheiro demais para ele poder recusar, afinal ele ainda é pobre. Ele então começa a se movimentar bem escondidinho, filmando cada vez mais próximo. É a oportunidade perfeita da vida dele para ele fazer bastante grana e comprar equipamentos melhores. Um monstro ali chefão começa a mandar todos os monstros ali partirem em direção ao nosso prota, enquanto ele pensa que definitivamente vai ficar cercado por eles, e a mana dele está sendo consumida muito rápido. Em breve vai ficar sem. Mas enquanto o cara tá filmando, um amigo do prota já fica ali próximo do streamer, dizendo que ele é louco. Afinal, por que ele não evacuou junto com as outras pessoas? O cara começa a gritar de medo e sua câmera cai no chão, e o amigo do prota continua falando que aquele cara é louco, filmando ao invés de correr. E as pessoas da live continuam bastante griladas. A imagem agora desapareceu. As pessoas ali estão acreditando que aquele cara foi de base, e ele só tá tentando pegar seu telefone, mas o cara não tá deixando. Infelizmente, aquele streamer correu o risco pra nada, e ainda vai perder seu celularzinho, coitado. Quem mandou ser fraco demais? Enquanto o cara arrasta aquele streamer, um dos monstros para em sua frente, enquanto o streamer agora desmaiou de medo. Agora ficou pior do que já tava, e o monstro tá lá, preparando para mandar de base os dois, mas antes que ele possa conseguir, já virou patê, enquanto o cara observa o nosso protagonista em cima de uma pilha de monstros, dizendo que foi headshot. Ele pergunta o que aquele cara tá fazendo ali, e ele só disse que estava um pouco preocupado. O Protinha disse que precisa sair por 20 minutos, será que ele consegue ficar ali vivo ainda por esse tempo? O cara diz que sim, afinal a polícia vai chegar bem rápido. O Protinha então abre seu panteão e tem uma atualização de implementação. Ela completou 100% do massacre nesse mundo, e agora ele pode usar o panteão. O sistema então continua perguntando se ele gostaria de usar sim ou não. Ele logo clica em sim, né? E um portal se abre bem na frente dele. O cara fica sem acreditar que ele consegue abrir um portão. Que doideira. Depois que ele passa daquele portão, ele sente um pouco de dor no seu corpo. Afinal, ele tá desacostumado com a academia, né não? E a mana dele tá em 10%. Ele não recuperou muita mana do corpo original dele, então ainda é um problema. Ele pergunta então ao sistema como ele pode aumentar a mana dele bem rápido, e o sistema só diz que ele precisa completar todas as tarefas do diário absoluto que ele tem registrado. E depois que ele completar todas as missões do diário, ele vai realizar uma missão com um horário e local, e ele receberá uma missão bem adequada depois de completar aquela missão. Ele vai conseguir bastante recompensas valiosas. Ele agora se lembra daquele diário que ele escreveu dentro do inferno. Ele escreveu aquele diário todos os dias para poder manter sua sanidade mental. Ele então aperta que sim, e o sistema logo entrega um diário e começa a fazer toda a sistematização de tudo escrito ali, que começa a fazer toda a impressão de progressos, e ele começa a ver toda a vida dele dentro daquele inferno, desde o início até a finalização, e logo em seguida o diário começa a ser queimado e consumido todo pelo sistema, e o progresso foi implementado e concluído. Agora ele sente uma profunda dor de cabeça, então ele já sabe para onde ir. Ele tem que ir agora para o capítulo 16, a Floresta dos Predadores. Na página 16
16, 5 anos e 75 dias vão ser reconstituídos. Já lá na cidade, o streamer e o doidão estão subindo algumas escadas, enquanto o doidão da live ainda tá resmungando. Ele quase ficou rico. Ele então pergunta cadê o herói da live e o cara só pergunta quanto o pessoal ofereceu para ele poder gravar aquela live. O streamer fica caladinho e de repente eles escutam um barulho. O cara então diz que pode ter algum monstro ou sobrevivente no telhado, então é melhor eles percorrerem um caminho calados. O cara então saca seu celular e vê que recebeu uma mensagem do líder do clã sequencial, dizendo que a polícia dos clãs vai chegar bastante tarde ali, porque já é fim de semana. Então é melhor eles saírem dali. Ele então guarda seu celular, pensando que nosso Protinha tem que voltar extremamente rápido, enquanto nosso Protinha tá lá, em meio a uma névoa espessa. O sistema notifica ele que algumas informações podem ser perdidas devido à localização do Protinha, mas mesmo assim parece que tá muito quieto por ali, né não? O sistema então continua notificando ele que o alvo agora é o Colosso Branco, e a recompensa vai ser um boost de mana e também 2.000 pontos de implementação de mana, assim chegando a 30% mais. Agora ali atrás, enquanto ele procura o monstro tá ali em meio à névoa, dizendo que um intruso não identificado foi encontrado, e agora ele decide mandar de base esse intruso. Então, com o poder de seus olhos, como se fosse um laser, ele desfere vários ataques em direção ao Prota, e o Prota consegue se esquivar de todos extremamente rápido. Agora ele vê aquele monstrão enorme. Aquele é o Colosso Branco, a criatura máquina usada como arma que age por conta própria, criada pelos seres celestiais. O monstro então começa a atacar ele utilizando suas garras, e ele consegue se esquivar e prepara para contra-atacar com um golpe, dizendo que vai terminar bem rápido com isso. E foi só uma mãozada bem na cara do monstro, destruindo uma parte da sua cabeça. O monstro então cai no chão, fazendo um enorme barulho e levantando muita poeira. E o Prota continua avançando em direção ao monstro, mas o monstro se levanta e aquelas garras se transformam em cordas, e ele manda todos ali em direção ao Prota, mas nenhuma consegue atingir. Ele se prepara novamente e dá um soco bem no meio da barriga do monstro, quebrando ele todo e causando ainda mais névoa e poeira por todo o local. Agora ele só manda vir no próximo. O Prota então observa uma orbe ali vermelha, enquanto lá na cidade do Prota os caras já estão no terraço e observam várias pessoas que foram de base, e alguns até vivos. O amigo do Prota então corre em direção àquele cara para tentar salvá-lo e pergunta se ele está bem, mas ele só resmunga e começa a tossir bastante, enquanto o cara fala com muita dificuldade que é atrás dele. Lá já está um bichão com sua clava na mão. Agora lascou. Aquele streamer já pede para eles meterem o pé dali, mas aquele cara diz que só é tarde demais. Eles então ficam imóveis, mas aquele monstro continua olhando para trás, enquanto o streamer já olha para trás e vê o bichão. Não era para ele se mover, mas ele virou a cabeça. O cara então continua dizendo que quando ele mandar correr é para começar a correr, senão ele vai de base. Ele então tenta se recompor, enquanto aquele monstro começa a rugir bastante. Ele então parte em direção aos dois. O cara diz para ele correr bem rápido, o mais rápido que puder. Já lá na floresta de predadores, aquela orbe vermelha começa a crescer muito, enquanto ele pensa que lá vem isso de novo. Ela iniciou a auto-restauração e também começou a analisar todos os padrões de ataques do alvo, e agora vai sofrer um upgrade. O nosso Protinha não vai deixar que isso aconteça e parte em direção àquela orbe, preparando para dar um murro. Ele então dá um murro naquela orbe, mas não surte efeito algum. Ele então pula para cima, enquanto o progresso continua subindo. Ele decide dar vários socos naquela orbe, antes que o progresso possa chegar no máximo. Ele continua dando vários socos, enquanto o progresso já está em 55. Aquela orbe começa a rachar bastante, e o progresso está em 65. Agora, de repente, começa a dar erro, e o progresso já está em 70. E ele continua esmurrando, até que o progresso pare. Mas, de repente, aqueles monstros de antes aparecem, e agora não são só um, agora são vários. Ele está completamente cercado, e todos aqueles monstros começam a desferir vários lasers nele, e ele começa a desviar de todos. Agora lascou, enquanto o progresso daquela orbe está em 95. Ele então parte em direção àquela orbe, mas os monstros não estão querendo deixar, estão desferindo vários lasers nele.
e o progresso já tá chegando em 98. O golpe que ele deu foi tão grande que quebrou uma parte daquela orbe e ele foi arremessado para trás. E se isso continuar, ele vai de base. Ele precisa imediatamente acabar com tudo aquilo. Ele então procura em sua memória como ele fez para acabar com toda essa situação no passado. E a cabeça dele começa a doer bastante. O cérebro dele começou a ferver. Mas então ele se lembrou. Já de volta no terraço, um cara tá mandando ele correr diretamente para a porta, enquanto o monstrão já tá no ar, quase mandando os dois de base. A clava dele bate no chão, porque os dois já meteram o pé dali, estão próximos da porta, mas o monstro não quer deixar e corre também. O cara consegue fechar a porta, mas um dos braços do monstro passa pela porta e tenta agarrar os dois, enquanto ele tá pressionando cada vez mais a porta. E no momento seguinte, ele consegue fechar aquela porta. Essa foi quase. Voltamos pro Protinha, tá lá naquela enrascada, cheia de máquinas com lasers, tentando derrotar ele com suas garras e seus lasers, enquanto ele pensa que só falta mais um pouco e parte em direção aos monstros. Ele agora diz que achou e desvia dos monstros e continua correndo cada vez mais rápido, enquanto os monstros estão lá atrás dele, já o cercando totalmente e preparando para desferir vários lasers. Ele só manda todo mundo tomar no meio da beça, mas os monstros não vão deixar barato. Aquelas máquinas começam a carregar todos os poderes, enquanto ele diz que aquela é a floresta dos predadores. E de repente um monstrão emerge do chão, como se fosse um basilisco do Ark. Essa é a maldita baleia do pântano, e o apetite dele é enorme como sempre. Agora, inevitavelmente, ninguém vai se recuperar depois de estar no estômago daquele monstro. Ele conseguiu completar mais uma vez mais uma missão, e agora vai ter a capacidade física do absoluto reiniciada. O seu corpo começa a ser restaurado em uma mana azul, e ele sente que a sua mana realmente aumentou. Ele também obteve um bônus, o Punhal dos Juízes. Essa relíquia foi usada pelos Juízes do Céu para punir o inimigo, e essa relíquia foi feita da pele de um golem de categoria B. Ele também pode controlar ela remotamente, até 100 metros de distância. Quanto mais forte a mana do usuário, mais forte é o poder daquela arma. Caramba! Agora, ele tem uma arminha de telecinese praticamente, e começa a testar ela. Isso vai ser bem útil. Ele então guarda em seu inventário aquele punhal e decide retornar e entra dentro do portal. Já lá na cidade, em um jornal comenta que os portões estão ficando cada vez maiores, estão aparecendo em cada vez mais áreas remotas. Até naquela cidade de Daegu, de repente surgiu um. A situação tá ficando cada vez mais difícil. O problema tá cada vez escalando e a associação de caçadores não tá conseguindo controlar a área, porque não tem gente o suficiente para controlar tudo. O cara continua questionando toda aquela associação de caçadores. Será mesmo que os civis podem confiar neles? Afinal, uma quebra de portal acontece no final de semana, dia de domingo, feriado, qualquer dia é dia para monstros aparecerem na cidade. E eles estão querendo folga. Por esse motivo, eles devem responsabilizar toda a associação de caçadores por todos os danos que foram causados durante o feriado que eles não trabalharam. E todo mundo ali tá assistindo toda essa patifaria. Um cara em seu carro assistindo e dirigindo, olha só. Provavelmente é um Tesla, né? Esse cara continua defendendo todos os caçadores, dizendo que os caçadores não recebem tanto quanto um clã ganha. Então é natural que queiram folgar. E também eles não são videntes e podem prever aonde um portal vai abrir imediatamente. Mas de qualquer forma, eles não conseguiram defender daquele incidente. E já que ele é o líder, provavelmente ele vai ser demitido. De repente, as últimas notícias começam a aparecer. Um misterioso caçador apareceu e tá lutando com os monstros no meio da cidade. E voltamos para nosso streamer medroso, ainda pobre. Aquele cara tá pensando que não tem como sair daquele local. Afinal, o telhado tá cheio de monstros, e lá embaixo também. Um cara só diz pra ele ficar calado e quieto, afinal, não tem nada pra fazer senão esperar. Mas o streamer continua observando, e de repente, eles começam a ver caçadores. Um cara tá sem acreditar que os caçadores já chegaram ali, enquanto lá tem várias explosões acontecendo. E eles só se abaixam, enquanto se perguntam se são caçadores ou monstros. E lá está ele, o nosso Protinha, já pisando em um dos monstros, dizendo que tá faminto e só quer comer alguma coisa. O amigo do Prota fica incrédulo, sem acreditar que o Prota tá ali, e fica bastante feliz. O Protinha só pergunta se não chegou tarde demais. Como sempre, né? O herói sempre chega por último. Um cara fica perguntando o que será que aconteceu com ele, enquanto ele tá reclamando que tá com bastante fome. Ele só olha para aquele streamer e pergunta para ele se ele sabe cozinhar, porque ele tá com bastante fome. Do nada, os dois ficam sem acreditar que ele pode comer nessa situação. E ali não tem carne alguma, mas não carne de
vaca, né? Tem bastante carne de monstros ali. Enquanto ele come aquela carne de monstros, os dois começam a fazer caras e bocas bem estranhas. Enquanto um soldado diz que tem sobreviventes ali dentro. Aquele streamer já fica bastante feliz que a carruagem chegou para poder salvá-lo. Ele agradece muito, mas aquele soldado não fez nada ainda, enquanto o carinha continua comendo. O soldado fica sem acreditar como aquele cara consegue comer naquela situação. Ele perguntou se Handa estava bem e mandou ele para o hospital, mas Charo logo mostrou o cartão de identidade e provou que ele era o líder da equipe do Clã da Alma. Os caçadores que estavam lutando contra monstros chegaram no local e ficaram chocados ao ver todos os monstros mortos. Eles ficavam bastante apavorados com a força de Handa. Ele tinha matado todos os monstros sozinho. Handa então foi para a casa de Charo porque sua mãe ia desmaiar se visse ele naquela condição. Ele então pediu um banquete de carne, porque tinha vontade de comer carne de verdade. E Charo perguntou se Handa queria se tornar um caçador. Handa disse que sim, porque sabia que caçadores ganhavam muito dinheiro. Charo sorriu e explicou que o mundo dos caçadores era cheio de pessoas corruptas e que se Handa quisesse se tornar um caçador, ele precisaria se preparar para enfrentar muitos desafios. Ele disse que Handa com certeza seria classificado como rank B ou bem superior, porque ele era extremamente overpower forte. Handa, sem saber o que era rank, perguntou se existia alguma coisa acima do rank A. O Charo disse que sim e que acima disso era o rank S, mas essas pessoas eram bem raras, apenas 5 pessoas entre 2 milhões de despertados. O Charo não acreditava que Handa realmente queria se tornar um caçador, e Handa disse que sim. Em um restaurante, um chefão do clã Rong, Selkiru, tava com um cara que tinha medo de olhar a ficha de Handa. Olhando a ficha de Handa, ele perguntou se Handa tinha causado uma grande confusão na organização. O cara, tremendo de medo, respondeu que não tinha nada a ver com Handa. O Selkiru, com um sorriso cruel, perguntou se ele estava tremendo por ter matado o irmão dele. Ele mostrou o corpo do irmão do cara que estava morto no chão. Um cara chorando bastante e implorando para Selku poupar sua vida. Selku disse que estava tudo bem e mandou o cara pegar o dinheiro que ele devia. Ele, com bastante raiva, esmagou a cabeça do cara. Selku pegou a ficha de Handa e mandou alguém acabar com ele. Handa então chegou à associação de caçadores junto com outras pessoas. Ele esperava fazer o exame. Ele viu um senhor discutindo com um funcionário porque o medidor dele não estava funcionando. Handa, bastante irritado, disse que aquele senhor estava bloqueando a fila e liberou toda a sua aura, intimidando o cara. O senhor, com bastante medo, disse que o medidor estava quebrado. O funcionário, percebendo que o senhor era um despertado, tocou no medidor e a cor dele mudou para verde, provando que o medidor estava funcionando. O senhor, sem ter o que dizer, saiu da fila e Handa finalmente foi chamado para fazer o exame. A funcionária chamou ele e viu que a avaliação dele era super alta, e ao conversar com o gerente, falou que Handa era bem forte. O gerente recebeu uma ligação e foi para a sala do 6º andar. Ele viu que as pessoas estavam olhando para a sala e ficou curioso. Ao entrar naquela sala, o gerente viu o medidor estava quebrado. O funcionário explicou que Handa tinha apenas tocado na bola de cristal. O gerente então ficou bastante chocado ao ver as cores da bola de cristal. Estavam bastante misturadas. Ele perguntou se o medidor estava com defeito, mas o funcionário disse que não. Handa, bastante sorridente, perguntou se ele deveria pagar pelos medidores que ele tinha quebrado. Mas então o gerente só disse que era a primeira vez que eles estavam vendo algo assim e que ele deveria tomar uma decisão. Ele continuou explicando que aquele medidor não funcionava e eles usariam um método bastante especial para determinar a nota final. Handa não estava nem se importando com os testes, só perguntou se eles eram realmente confiáveis. O gerente então começou a explicar que aquela classificação era determinada por padrões claros e que Handa poderia ficar tranquilo. Handa então saiu da associação sem se preocupar muito, mas a funcionária, bastante curiosa, perguntou ao gerente o que tinha acontecido. O gerente explicou que aquela bola de cristal era um instrumento de medição que respondia à energia sobrenatural mesclada no corpo dos despertos. A funcionária, com um sorriso irônico, disse que a energia sobrenatural de Handa poderia estar além do limite da bola de cristal, e o gerente achava aquilo uma piada, enquanto ela achava que Handa era um despertado de classe SSS. A funcionária só respondeu que isso era bem possível. O gerente continuava sem acreditar. Afinal, mesmo que o mundo seja bem mágico, o Handa não era uma espécie de deus, né não? Então Handa foi se encontrar com Charo e explicou que o medidor tinha quebrado. Charo achou muito engraçado. Um medidor não poderia quebrar, não? Mas Handa desliga o celular
e sentiu uma presença. Ele olhou para o local onde sentiu a presença e viu um sniper com uma arma apontada para sua cabeça. O sniper, bem surpreso ao ver que Handa tinha notado ela, falou que ele não parecia nem um pouco forte. Ela pensou que ele nunca ia despertar. Ele parecia ser um cara bem normal. O Handa, bastante furioso, mandou ela atirar bem na sua cabeça. A sniper agora ficou apavorada e perguntou quem era ele, como ele tinha notado ela. Ela nunca tinha sido descoberta pelos caçadores. Ela então diz que vai acabar com esse cara com uma só bala e lança uma bala em direção a ele. E ele fica imóvel, observando o trajeto daquela bala. Aquela bala ali explode todo o local que o nosso Handa tava. E depois que aquela névoa de fumaça passa, ela acha que aquele cara já foi de base. Mas, de repente, ela nota o Handa imóvel, parado em meio a um buraco, e aquela bala toda retorcida no chão. Mas aquela bala não era uma bala normal. Aquela bala era uma bala de aura de mana. E ele tá lá todo sério. E ela começa a tremer bastante, se perguntando quem é esse cara. E é hora de dar no pé, vazar dali. Ela então solta seu rifle e começa a correr bastante. Mas antes que ela possa perceber, aquele punhal de Handa é lançado e pega bem na sua perna e ela já cai no chão. E então ela tenta se rastejar, mas Handa já tá lá, remanando toda a sua aura aterrorizante pra cima dela. Agora lascou. Ele então pergunta pra ela se ela não mirou direito na cabeça dele. Afinal, ela falou que ia terminar isso com um só golpe, não foi? Enquanto o punhal continua penetrando mais na perna dela. Ela então saca uma pistola da sua cintura e pergunta para ele como ele consegue se manter de pé. Afinal, ele foi atingido por aquela bala de aura. Ela então pergunta de onde ele veio. E ele só diz que veio do inferno. Agora ela não entendeu nada. Ele é Handa e veio diretamente do inferno. Ela então começa a xingar ele bastante, chamando ele de monstro bastardo, e começa a meter bala no nosso prota. E ele começa a tancar todas as balas, enquanto ela mete mais balas ainda, dizendo para ele morrer, morrer, morrer. E depois que todas as balas dela acabam, ela observa em meio à névoa e acha que aquele cara finalmente foi de base, mas ele já tá lá atrás dela, perguntando quem foi de base. E nos momentos seguintes, uma névoa começa a aparecer, em meio a ela várias sombras. E ele agarra ela e lança ela em direção à parede. E outras sombras pegam ela e a seguram na parede, imobilizando toda. E ela cada vez mais não entende o que está acontecendo. E, de repente, desmaia. Ele nem começou o interrogatório e ela já desmaiou. Pode isso? Ele então começa a fiscalizar tudo ali. Começa a recolher todas as cápsulas de bala. Afinal, ele não pode matar ela, porque ele não tem respostas precisas. Ele observa aquela capa de violão ali e vê que lá dentro tem a foto sua, da sua mãe e da sua irmã. E um texto também escrito ali embaixo. Ele então solta todas aquelas balas e lança uma em direção à cabeça dela, para ver se ela acorda. Ela então acordou e começou a gritar bastante. Ele então começa a dizer que ela vai apenas responder todas as perguntas que ele tiver para perguntar para ela. E se ela fizer muito barulho ou fizer alguma coisa imbecil, ela vai de base. Ele então pergunta a ela quem mandou ela ali, enquanto ela pensa que não pode revelar nada sobre as conexões que ela tem com o clã Hogma, senão aquele cara vai mandar ela de base. Ele pergunta então quem é aquele cara musculoso tatuado, e ela diz que aquele cara pertence à organização de agiotas, que ele esmagou há pouco tempo atrás. Ele então pega aquele balote que ele estava segurando e lança em direção a ela, provocando uma ferida em seu ombro, e ela começa a xingar ele bastante. Aquela sniper agora ficou bastante desesperadinha, enfim, e disse que mesmo que ela falasse Kim Song, ia matá-la, porque ela tinha falhado na missão. Ela falou que de qualquer jeito já estava morta. Handa, bastante grilada ainda, continuou perguntando quem mandou ela matar ele. A sniper, com bastante medo de ser torturada, disse que mesmo que ela fosse torturada, ela não ia dizer nada. Então, ela, em seu último ato de desespero, usou sua aura para arrancar seu próprio peito. Ela disse que se ele não matasse ela, ele ia direto pro inferno. Agora Handa ficou com raiva e meteu uma bala no peito dela, matando-a. E ele não descobriu quem estava por trás de tudo aquilo. Handa, então, com a ajuda do seu diário de bordo, abriu um portal e entrou nele. Ele queria ir para a página 134 do diário, onde ele escreveu sobre a prisão espiritual, uma arma do rei demônio. Handa, já com a ajuda da prisão espiritual,
General convocou um comandante esqueleto e seus soldados. Ele percebeu que os esqueletos eram muito fracos para ele testar seus poderes direito. Mas ele logo deu um sorrisinho e decidiu ir pro Rio dos Mortos, porque ele precisava testar direito seus poderes em um local um pouco mais forte. No Rio dos Mortos, Randa encontrou várias aranhas brancas, criaturas mecânicas criadas pelos seres celestiais. Elas atacaram Randa com veneno. Uma das aranhas então joga aquela bola ácida nele, e ele consegue se esquivar sem muitos problemas. E ele já fica todo sorridente, achando que se ele conseguir derrotar elas, ele vai ganhar uma recompensa muito boa. Ele então pega seu punhal e parte para cima da aranha. A aranha também vai para cima dele, mas ele consegue se esquivar e rolando, ele corta toda a barriga da aranha de forma bem rápida. Mas antes que ele pudesse ir para cima das outras, elas já estão lançando várias bolas ácidas em direção a ele. A situação está ficando cada vez mais complicada e ele precisa evitar todos aqueles golpes. Ele então ativa a sua aura, fazendo assim um escudo protetor, e nenhuma daquelas bolas ácidas consegue atingir ele. E ele fica parado imóvel, pensando que é um incômodo lidar com tantas aranhas assim. E já que elas não vão até ele, ele vai até elas e começa a esmagar várias aranhas de forma extremamente rápida. Mas as aranhas são muitas e continuam vindo cada vez mais. E ele, com um olhar bem ameaçador, continua mandando de base todas, cortando, rasgando e aniquilando tudo ali, e quebrando vários núcleos de aranha com suas mãos. Ele continua cada vez mais absorvendo mana e ficando cada vez mais forte. Ele então conseguiu uma recompensa do absoluto. Bem em sua frente, um sistema começa a notificar ele. Ele agora conseguiu a classe de proteção dos espíritos, um equipamento de proteção feito pelos pilares brancos. Ele recupera o dano físico e a pessoa que está usando ainda fica imune à energia dos mortos. E esse poder é bem interessante, hein? O sistema então fica perguntando se ele quer ou não usá-lo. Então isso significa que ele vai poder nadar naquele rio dos mortos se ele tiver essa armadura. Ele então começa a nadar e de lá de dentro ele emerge com toda a sua armadura dourada. Todos os demônios ali admiram quem possa nadar no domínio absoluto, mas o Panteão também lamenta que não pode ajudar ele lá dentro. Ele só acha que esse sistema tá galera demais, mas a armadura dele exala um brilho inimaginável. Ele já está agora no território do demônio rei, dizendo que não tem nada ali além do deserto, e até o castelo do rei demônio sumiu. Enquanto o sistema continua notificando ele de coisas que ele já sabe. Se o castelo sumiu, como é que ele vai realizar todas as missões que foram dadas para ele, hein? Ele continua observando e de repente um pilar emerge do chão e ele observa ali parado. Aquele pilar é uma espécie de obelisco, uma estrutura celestial. Essa estrutura foi projetada pelos seres celestiais, forrada com rocha divina. Ela serve como um acampamento para capturar e aprisionar fantasmas que vagam pelos céus. Caramba, que estrutura! Aquelas portas então se abrem. E agora a próxima missão vai começar. A segunda missão está em andamento e está na página 134. A prisão de alma do demônio rei. Dificuldade extrema. Ele tem que eliminar várias criaturas celestiais por 2 horas consecutivas. E tá em 0 de 1000 criaturas. A recompensa, a expansão de runa. Um dos monstros ali então bate o pé no chão e ele observa um monstrão enorme, aparentemente um zumbi de armadura. Ele nunca viu aquele monstro antes. Aparentemente aquele lá é um soldado comandante. Mas ele não tá sozinho, vários esqueletão ali, misturado com zumbi, estão gritando e partindo pra cima dele. Mas ele então começa a exalar toda a sua aura ameaçadora, intimidando todos os monstros ali. E continuam cada vez mais indo pra cima do Prota. O Prota então começa a esbagaçar todos, de forma bem fácil. E aparentemente, nenhum deles ali tem núcleo. Isso significa que quem possa estar emanando e summonando todos aqueles monstros é aquele pilar. Enquanto ele mata vários monstros, mais monstros aparecem em direção a ele, de forma quase infinita. Ele então começa a usar a sua neutralização de sangue e continua dizendo que aquele pilar é a fonte de todos esses monstros. Aquela neutralização de sangue transforma um usuário em um meio demônio por pouco tempo, mas ele consome uma quantidade boa de vida, mas aumenta o poder de ataque dele e todas suas skills em 300%. E ele agora, com um olhar bastante louco e perturbado, diz que vai mandar todo mundo para casa do pé junto novamente. É isso aí, pessoal. Caramba, essa obrinha foi
muito da hora. E eu gostei bastante. Só que tá faltando um waifu, né, rapaziada? Apareceu poucas waifu. E ele também poderia ter o poder de controlar muitas sombras. Como se fosse um exército. Quase como se fosse Solo Leveling. Tem gente que não gosta porque é bem parecido. Mas eu sou da parte que gosta. É nóis e fique com o próximo vídeo.